Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, porque um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas, para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse capítulo 5, ele fala agora dos resultados da justificação. É a sequência, do final do capítulo 4 ali, versículo 25. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a justificação vai resultar paz com Deus. A obra de Cristo resulta a paz com Deus, resolvidas as pendências que existiam, e agora temos paz com Deus, colocados em uma nova posição. É bastante comentado, que muitas vezes se diz que foi restaurada a comunhão com Deus. Esse pensamento é errado, que Adão perdeu a comunhão com Deus e agora Cristo restaurou a comunhão com Deus. A questão não é bem assim. Cristo, ele
resolveu as pendências e nos coloca em uma nova posição. Outra base. 2. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, mais uma vez, ele fala que a entrada é pela fé. Entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Tanto o temos paz lá com Deus e a graça que estamos aqui no versículo 2, o tempo é presente. É no momento que a gente crê. Nós já temos essas coisas. Voltando no versículo 1 ali, é a paz com Deus. Porque a paz é dois aspectos. É a posicional e a paz que a gente está sentindo no momento. Muitas vezes nós não estamos em paz, estamos atribulados em nossas consciências. Esse aspecto da paz depende da nossa comunhão, do nosso estado de espírito. Essa paz que fala do versículo 1 é a paz posicional, pela fé. É absoluto. Cremos, fomos colocados numa nova posição, salvos. A outra paz, né, a paz de Deus, depende da nossa comunhão, depende de obediência, depende de circunstâncias, né? É variável. Essa aqui não. A maneira de obter essa paz e entrar na graça, pela fé, mais uma vez repetida ali no versículo 2. A sequência do versículo 2. Na qual estamos firmes. Por que a gente podemos estar firmes? Né? Porque justamente isso, ela não depende de nós. É completamente fora. É uma obra que foi feita fora. Não é uma coisa que dependa. Depende da fé, de nós realmente crermos que foi executada essa justificação. Então é por fé, apenas por fé. A maioria dos irmãos hoje não desfruta da paz por não entender essa posição que nós temos justificados. E isso depende de nós entendermos isso, né? Que já fomos colocados nessa posição por uma coisa exterior. Não depende nada de nós, esforços, obediência. Isso não vai influenciar nessa posição. Ele usa 3 vezes ali a expressão nos gloriamos. No versículo 2, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. No versículo 3, nos gloriamos nas tribulações. E no versículo 11, nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 2, nos gloriamos na esperança da glória de Deus, pensando na ressurreição. Estaremos em Cristo, participantes da glória do Senhor lá por causa da presença dele. Então isso é uma coisa que a gente espera ainda. Isso que fala esperança. Se gloriar nas tribulações é um privilégio, porque a gente sabe que toda a criação geme em dores de partos, até hoje. Todo homem passa por tribulação, provação, doenças, mortes, problemas. Mas o cristão agora, ele tem esse privilégio de se gloriar nessas provações. No início a gente se achega a Deus, né, por motivos egoístas, no que Deus pode nos oferecer. Conforme nós vamos conhecendo Deus e descobrindo todo o amor que Ele teve, toda a obra que ele executou a nosso favor, e nós vamos descobrir também que as tribulações, elas são necessárias para aprimorar esse conhecimento, acelerar esse conhecimento dele. E é um privilégio nosso hoje passar pelas tribulações sabendo que o Senhor está conosco. É um privilégio que o mundo não tem. Um exemplo, quando Paulo fala lá dos que morreram em Tessalonicenses, né, que nós não somos como um mundo que não tem esperança. Né? Aqueles que dormiram em Cristo serão ressuscitados. Então, passar as tribulações sabendo que Deus está conosco, nos dando suporte, nos livrando ou não livrando. Então, tem vários casos na Bíblia. As pessoas foram provadas, pensando em Daniel dando um testemunho de Deus antes de ser jogado na fornalha. Deus pode salvar, mas se não salvar, vai ser meu Deus. Então, Deus poderia não ter salvado ele, mas Daniel estava firme que Deus ia prover o melhor naquela circunstância. E isso é um aprendizado que a gente vai tendo na caminhada com o Senhor. Pensando também quando o povo
israelita saiu do Egito e chegou na beira do rio lá, passar o Mar Vermelho, não tinha escapatória para eles ali. A primeira expectativa era a morte. O exército de Faraó vinha vindo, o mar do outro lado não tinha como passar. Moisés, acalmai-vos e verás o livramento que Deus vai dar. Deus abre o Mar Vermelho e eles passam. Ali no momento deu graça, como deu lá para os amigos de Daniel. Mas se não dá, Deus vai nos dar o suporte para nós passar pela tribulação. Como Paulo, agora um exemplo que Deus não livrou da situação, orando pelo espinho da carne, Deus não vai livrar ele daquele espinho. E Paulo entende que foi necessário, pelas revelações que ele teve, por causa do orgulho dele. Então é um privilégio nós podermos entender isso e nos gloriarmos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. É interessante, né? Porque quando a gente passou tribulação antes de crer no Senhor, a gente sempre perguntava por que a gente está passando por isso. O que eu fiz para Deus? Será que eu sou tão ruim assim que Deus está me castigando? Esse pensamento sempre nos corria, particularmente a mim, né? Por quê? Mas agora a gente pode descansar que quando uma tribulação vem, é para o nosso exercício. É por... Aqui fala experiência, né? Paciência, esperar Deus dar o escape ou dar o suporte para nós passarmos. Paciência, experiência a esperança. E versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor incondicional de Deus não depende da nossa obediência ou não depende da nossa perseverança. O amor de Deus é incondicional. Ele vai ser derramado não por coisas que nós fazemos, mas pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós já sabemos da obra que Deus consumou, mas pensando em nós como filhos, quando for necessário, Deus vai nos disciplinar. Deus vai executar disciplina em nós. O amor é tão grande que Deus, quando for necessário, Deus vai nos disciplinar para nos proteger, para nos guardar, para nos ensinar, nos colocar no caminho de novo. Graças a Deus, né, que é assim, que é Deus que nos mantém, Deus nos exercita, as tribulações são para o nosso aprendizado, e é um conforto quando a gente entende isso e pode encarar as tribulações dessa forma, né, como proveitosas, né, vai produzir paciência, experiência e esperança. Faltou falar do terceira menção nos gloriamos lá no versículo 11, e não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos reconciliação. É muito privilégio, né, a gente poder ter essa rocha para nos gloriarmos, né, e não ter nada em nós para nos gloriarmos, né. Se temos alguma coisa, é porque Deus nos deu. Nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse sentimento, né, de nos gloriarmos nessas coisas, na esperança da glória, nas tribulações, no próprio Deus, isso é consequência de crescermos em graça. Quanto mais crescemos em graça, entendemos o amor incondicional de Deus, nós vamos também entender, né, nas coisas que devemos nos gloriar. Não nas nossas obras, não nos nossos dons, ou na nossa muita fé, ou pouca fé, ou na nossa diligência, não. Né? Nós gloriamos nessas coisas que trazem glória para Deus, né? E não para nós. Que é o objetivo do Espírito Santo aqui, exaltar, né, um nome, uma pessoa somente. Uma outra característica também em relação a esses exercícios da palavra, que até então vinha falando de pecado e justificação, né, no livro. Aqui vem falar de justificação pela fé. Um detalhe interessante do versículo 5, o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Os irmãos no passado tinham uma outra experiência
antes da vinda do Espírito Santo, que era a lei, como a gente já tem comentado. E era uma experiência guiada, né? Ela era uma experiência conduzida através do que tu via na lei ali, que tu lia. O irmão Mário Persona até fala, é o exemplo que ele dá, né? É uma placa de aviso na estrada, que ela não tem a condição de mudar a condição daquele que está dirigindo. Mas ela avisa, 80 km por hora, tu está fazendo errado andando a 200. Então era um aviso, né, externo que Deus dava em relação à condição que ele estava. E isso regulava mais ou menos o jeito que eles viviam. Então, saberiam das consequências através da lei e aprenderiam com aquilo. Seriam confortados nas tribulações através daquela lei, vamos dizer assim. O contexto aqui é o conforto também, né, das Escrituras. Então, lá eles tinham a lei. Aconteceu tal coisa, mas estava escrito ali a consequência daquilo que estava acontecendo. E aqui nós temos outros efeitos produzidos em nós, mas por quê? Então o irmão leu aqui, vamos só voltar um pouquinho. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então hoje nós temos essa tranquilidade, vamos dizer assim, nas tribulações, como Paulo comenta, por uma característica interna nossa, dada pelo próprio Deus. Então não é também algo da nossa vontade, mas sim da vontade do Pai, que nos deu. Então nós, assim como antigamente, nós não temos a capacidade de nos fazer ficar tranquilos. Que a lei não te deixava tranquilo, a lei te atribulava no sentido de que ela te apontava o que estava errado. E hoje nós temos o Espírito Santo que nos conduz a fazer a vontade do Pai. Mas nós, por nossa vontade, não fazemos isso. Não temos essa capacidade. Então, essa questão da tranquilidade diante da tribulação, como Paulo vem trazendo aqui, que a tribulação produz a paciência, que a paciência produz a experiência, a esperança, é resultado do Espírito Santo. Então é algo externo à nossa vontade. Então é interessante ler também aqui nessa parte, falando do amor de Deus está derramado, uma condição que não teria sido, foi por um momento, não, ele está derramado. E é uma conjugação de verbo contínua. Está derramado. Não vai derramar, não foi derramado parcialmente, está derramado definitivo, né? O Espírito Santo está em nós. Então nós temos essa tranquilidade com as tribulações de entender todas essas produções em cascata, né? De paciência e esperança por causa do Espírito Santo, não pela nossa vontade, assim como a salvação não é algo de caráter de esforço, nada nesse sentido, porque é algo totalmente externo à nossa vontade. É tudo partindo da vontade do Pai. É interessante a gente ler esses 5 aqui, a gente consegue ver o amor de Deus que foi derramado, né? Está derramado no nosso coração e pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós temos nos próximos versículos o caráter desse amor de Deus também, um pouco explicativo, vamos dizer assim, dá pra gente tomar assim. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos salvos da ira. Então a gente vê o caráter de Deus, né, que humanamente falando, se é chover numa olhada, né, dizer que mas o cara é bom, né, vou ajudar o cara. Isso aí é humanamente falando, né, que com certeza tu
Se tu for olhar para o lado humano, tu vai dizer, vou ajudar alguém que faz algo para se ajudar, e aquele que não quer ajuda, né, é aquele que pereça. Então aqui a gente vê o caráter do amor de Deus incondicional, ter entregado seu Filho e Cristo ter morrido pelo ímpio. Aí volta na questão do Espírito Santo conduzindo e não da nossa vontade. Porque assim, pela nossa vontade, isso aí a gente nos julgando a nossa fraqueza, isso é com certeza. Se tu for na essência assim, tu fala assim, vou ajudar alguém, vou fazer uma obra de caridade. Aí tu coloca duas, tem um lote de pessoas aqui que elas estão trabalhando, mas não está dando certo. Elas queriam uma ajuda. E tem o outro lado aqui, que é as pessoas que não fazem nada e estão passando por dificuldade. Entendeu? Aí tu vai fazer o que? Mas realmente, humanamente falando, realmente, que eles não querem fazer nada, eu vou ajudar, mas adiante vai dar problema de novo, porque não vão continuar sem fazer nada. O que eu fizer vai ajudar mais ou menos até logo adiante ali, quando acabar o meu recurso também não vai produzir efeito. Os outros, como estão fazendo alguma coisa, né, se eu ajudar, pode ser que é só o pontapézinho que eles precisam para a coisa engrenar. Então esse é o pensamento que o homem tem. Não tem a capacidade de olhar as duas condições e dizer assim, vou fazer por todos. Porque independente de se vai produzir efeito, se não vai produzir efeito, a minha vontade é ajudar. O homem não tem essa capacidade. Aparentemente, o que se faz hoje de caridade, de tudo mais, aparentemente a gente até pode dizer, é uma coisa boa, sim, ajuda muita coisa, mas aparentemente é a índole do homem se manifestando. É coisas aqui, sendo que tem algo superior, que foi o que Cristo fez, independente de personalidade. Isso é inerente a nós, não vem de nós. Essa vontade jamais estará em nós, porque nós não temos essa capacidade, porque a gente vai pensar justamente, mas quem é justo realmente merece, mas quem não está merecendo, por isso eu não vou fazer. Mas o amor de Deus incondicional revela totalmente o oposto da nossa vontade, e é esse amor que está em nós pelo Espírito Santo. Então, se fazemos algo de bom, é por causa dele, porque na nossa essência não há isso, e Cristo revelou esse amor. Por olhar assim, vamos botar julgamento popular, então, o Cristo vai morrer, quem vai ser salvo? O homem com certeza ia qualificar alguns e dizer, esses aqui são justos, esse aqui merece. Mas Cristo não fez a obra assim, ele fez uma obra completa. Ele não olhou para justo e injusto, para baixo ou alto, para negros ou brancos, ele olhou para toda a criação, colocou todo mundo no mesmo patamar, do mais pobre ao maior rei que tinha na terra, falou assim, por esses aí eu vou morrer e vou levar o pecado. Aquele que crê em mim será salvo. Então, a obra dele é expressamente o amor de Deus impresso, assim, está impresso. É o caráter do amor de Deus, incondicional. É algo que talvez a gente até fala, né, que entende, incondicional, né, tem uma definição no dicionário, mas realmente acredito que essa definição do incondicional nós só vamos experimentar e saber a essência mesmo em glória. Porque até então a gente imagina como seja o amor de Deus. Na verdade, a gente tem expectativas porque nós temos o privilégio de ter um cânon bíblico todo impresso, todo concluso, e isso pela vontade do Pai, como já temos estudado, e cheguemos ao conhecimento da verdade, nós vamos tendo uns videotapes assim, do que é o amor de Deus, dessas coisas. A gente vai arranhando a verdade, como os irmãos costumam falar, né? Mas a gente vai experimentar exatamente isso aí tudo na eternidade. Mas aqui a gente já tem uma ilustração de como é o amor de Deus. Porque por um justo, voltando a ler aqui, porque Cristo, estando ainda nós fracos, morreu em seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas por alguém que não é justo, por um ímpio, quem é que daria a sua vida? A gente se perguntando assim, eu daria a minha vida por alguém que não gosta de mim? Por alguém que me judiou, que me magoou,
eu seria capaz de ir lá e falar para a pessoa assim, não te preocupa que é tu que tá indo lá para o sacrifício, mas não, deixa também que eu morro por ti. Talvez por um pai, por uma mãe, tu fala assim, eu até a vida dou. Mas é pai e mãe, né? Agora pro irmão do lado ali, que nunca deu bola para ti, a gente não tem essa capacidade. E a gente até fala, daria a minha vida, mas muitas vezes é da boca para fora, porque nós não temos essa capacidade. Mas Cristo, em sua perfeição, em todo o tempo, ele sim, ele cumpriu essa obra nesse caráter e sem nem perguntar, né? Ele simplesmente falou, Pai, a tua vontade. Se despiu de toda a sua glória, oramos e cantamos hoje pela manhã, isso, apenas a tua vontade. E nesse caráter ele cumpriu, como nós temos lendo agora. E fez mais, né? A gente vai continuar lendo aqui, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então, a gente vê a magnitude dessa obra, que ele não somente justificou, ele não somente morreu para a justificação, mas como ele reconciliou com Deus, dizendo da nossa parte, né? Porque Deus, ele nunca nos abandonou. Deus nunca largou de mão o seu povo. Nem vai, né? Obviamente. Mas nós sim, né? Largamos o amor de Deus pela nossa vontade. Lá em Adão, pela vontade de sermos conscientes, de entendermos as coisas, nós sim nos rebeldiamos, nos desconciliamos com o Pai. Mas Cristo, em sua perfeição, foi lá e nos reconciliou, nos trouxe de volta e falou assim, é preço de arrependimento por eles, como se a morte dele foi o nosso arrependimento para Deus. Então, isso nos justificou diante do Pai. Aqueles que creem são salvos, como está aqui. Então, uma obra muito maior do que a gente imagina. É uma obra de reconciliação. É alguém que estava... Reconciliar é alguém que estava distante, que um dia esteve perto, se afastou, abandonou e voltou a ter os tratos com aquele. Então, reconciliados, né? Jesus nos trouxe de volta ao Pai, nesse caráter de reconciliação, e outros efeitos que já temos estudado, por graça entendidos, que somos feitos co-herdeiros com Cristo, somos feitos filhos, né? Não por adoção, mas filhos. Enfim, são tantos caráteres, né? de mudança em relação à nossa condição antiga, para o que nós vivemos e estamos na condição hoje com Deus e em Cristo. Então é muito profundo, né, o que o Senhor fez por nós. 2 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que se um morreu por todos, logo todos morreram. Pensando ainda no amor incondicional, nós só vamos perceber esse amor em Deus. O homem natural, ele não tem esse amor incondicional, né? Nós amamos porque em troca, né? É trocas. Se a pessoa é boa com você, você retribui. Se a pessoa te ama, tu também retribui. E aqui fala que o amor de Cristo nos constrange. Então esse amor incondicional, ele realmente nos constrange. Porque no momento que a gente descobre que, como fala no nosso capítulo de Romanos, esses pecadores, esses ímpios, quando nós nos colocamos nessa posição, somos nós, porque esse exercício de nos reconhecermos pecadores também, é o Espírito Santo que faz em nós também, versículo 6, porque amando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. No 8, mas Deus provou seu amor para conosco em Cristo morreu por nós sendo pecadores.
Normalmente a gente não quer se colocar nessa posição. Ímpio, pecador, não, a gente sempre quer buscar um restinho de bondade, uma fagulha de bondade dentro de nós. O irmão deu o exemplo das pessoas trabalhando, né? Eu estava pensando num exemplo para ilustrar isso. Eu pensei uma pessoa se afogando. Se cair uma criança lá, a gente pula todo mundo para salvar. Pula todo mundo. Mas e se cai um assassino? Se vem o transporte do penitenciário e cai lá, só bandido lá. O que a gente vai dizer? Bem feito, Deus está castigando. Não vai ninguém para salvar. E nós estávamos nesse camburão. Inimigos, transgressores, né? Nada de bom. Nós ainda olhamos com os olhos naturais e podemos achar que existe coisa de bom nos outros, né? E em nós. Mas Deus olhava na sua perfeição, o Senhor olhava e não via nada de bom em nós. E Ele pulou na água, figuradamente, né? Por esses, né? Inimigos, como Paulo traz aqui esse assunto. Nós somos esses... merecíamos a condenação. Nada de bonzinho. Não éramos inocentes. Culpados. E Cristo vai lá e pula por esses. Esse amor que a gente não entende. Por quê? É o amor incondicional de Deus. É um amor que só o Espírito Santo pode nos revelar no nosso coração. Não tem como racionalmente entendermos esse amor. É revelação de Deus. Se nós pensar nos apóstolos, quando o Senhor foi preso, abandonaram o Senhor, abandonaram Pedro. Pedro disse que ia até a morte. Não falou, às vezes a gente fala de boca que vai até a morte. Pedro fez isso. Eu vou até a morte. O Senhor sabia que não ia. Porque Pedro estava na carne, o amor natural. E Pedro negou 3 vezes. Né? Mas o Senhor, quando aparece, depois de ressuscitado, ele fala... Avisa Pedro que eu citei e manda Pedro também. Esse amor que nos constrange. Como pode? O testemunho, né, que nós damos quando temos as oportunidades, né? A pessoa vai lá, que nem o senhor falou, se ele der um tapa, oferece a outra face. Quando se consegue fazer isso, a pessoa que está agredindo, ela fica sem entender. Ela fica sem entender esse amor. Da onde que vem isso? É o amor incondicional de Deus, que o Espírito Santo nos capacita a entender e a demonstrar também. Porque, como o irmão falou, nós vamos ajudar aqueles que nós achamos que merecem ajuda. Nós fazemos acepção de pessoas. Se nós vamos olhar com nossos olhos, não, esse não merece. Esse merece, e aí vamos botar na balança, né? Segundo o que nós podemos ver com os olhos naturais. Mas Deus não. Aqui fala o bom, né? Alguém morria pelo bom, só existiu um bom. Um que foi perfeito. Um que não pecou. Um que foi obediente. Só apenas um foi. O nosso Senhor. E esse amor dele vir em busca da sua criação caída, sendo nós inimigos, e isso é para a nossa humilhação, e a gente vê, não é ver, é mensurar, né, o tamanho desse amor. Na verdade é imensurável, né, excede o nosso entendimento. Mas graças a Deus, o Espírito Santo que nos foi dado, ele vai nos capacitando a perceber, né, deslumbres desse amor. O amor incondicional de Deus. Deslumbres, porque a gente não consegue mensurar esse amor totalmente. Mas a gente desfruta, né, de alguns deslumbres e realmente nos constrange. Nos constrange. Só podemos nos gloriar, como o que fala o nosso contexto aqui, em Deus, na esperança da sua glória, nas tribulações, porque não temos nada em nós. Temos que nos colocar nessa posição. Ímpios, pecadores, e agora, filhos. Filhos. Imagina a gente chegar lá para adotar uma criança. Não escolhe a mais bonitinha, escolhe a pior, a que mais bagunça. E foi isso que Deus fez. Deus veio para buscar os piores, os pecadores, os que estavam no fundo do poço. Essa foi a obra de Deus. Esse foi um dos motivos que o Senhor foi rejeitado. Ele não vem em aparência, ele vem em humildade, ele não vem em poder. Ele vem em sujeição, ele não veio obrigando, ele veio em amor, em simplicidade, e foi rejeitado.
se nós estivéssemos lá, nós teríamos rejeitado ele também. Hoje entendemos que o Espírito Santo que vai não trazer confusão e derramar esse amor no nosso coração. É tudo obra de Deus, o Espírito Santo que nos capacita e nos permite, né, nos alegrarmos em saber que hoje amamos Ele porque Ele nos amou primeiro, como tem o versículo, né? E o interessante também é nós saber que o que importa não é quanto que a gente ama a Deus, ou quanto a gente entende, é quanto Ele nos amou. Isso que importa a gente saber, que o nosso amor é variável, como o de Pedro. Na hora ele disse que ia, mas depois ele voltou atrás. O nosso amor ele é variável, mas o de Deus não. O amor de Deus é constante, incondicional e constante. E quando as dúvidas vêm e a gente vacila, a gente deve descansar no amor de Deus. De Deus, porque se nós olhar para o nosso amor, vai ser de tropeço para nós, né? Vou descansar nesse amor de Deus.